Oiê! Vamos para mais um vídeo de saque, serviço de atendimento ao comentarista de Facebook. Bom, deixa eu primeiro explicar por que eu cheguei nesse tema para esse vídeo. Eu fiz um vídeo recentemente que se chamava Não lembro como chamava, mas era um vídeo para explicar quando ou por que você deve contratar um arquiteto. Aí, olhando lá o Facebook, eu vi um post de uma pessoa num grupo de decoração, reforma, obra, e lendo os comentários, as respostas para essa pessoa, eu percebi que o buraco é muito mais embaixo. As pessoas deram muitas informações assim incorretas, perdidas. Vou ler a pergunta direitinho. Vamos começar então. Bom, quer dizer, antes de começar, deixa eu me apresentar, né, poxa. Oiê! Meu nome é Fernanda, eu sou arquiteta. O Arquiteta Fora da Casinha é um sistema para a gente se comunicar, trocar ideias, dicas, sugestões, palpites, tirar dúvidas, tudo para sua reforma, ou obra, ou decoração. O Arquiteta Fora da Casinha, ele tá no YouTube, tá no Instagram, e se você precisar de uma dúvida, tirar uma dúvida específica para o seu ambiente, para o seu espaço, para a sua realidade, procura o link aí em algum lugar que você consegue falar comigo e a gente conversa melhor sobre isso. Então vamos lá. O que eu vi escrito no Facebook hoje era: Gente, tô com uma dúvida. Qual contratar, engenheiro ou arquiteto na hora de construir? Se eu tiver dinheiro para contratar um, qual seria? Aí teve uma enxurrada de resposta. O arquiteto é para estética e o engenheiro é para estrutura. Você decide. Arquiteto vai fazer o projeto e engenheiro a obra. Arquiteto, eles são mais detalhistas. Engenheiros, só eles podem assinar a planta. Pizzaiolo. Não, então, muita gente fala e pouca gente ajuda, né? Pizzaiolo não, pelo amor de Deus, mas não é só o arquiteto que assina a planta, não é o arquiteto que faz o projeto, o engenheiro faz a obra, cada um tem sua função aí, os dois projetam, os dois acompanham a obra. Mas vamos ler mais, aí a gente vai conversando sobre. Arquiteto ou técnico de edificações podem assinar projetos de um pavimento. Acima disso, só um engenheiro. Fica a dica. Arquiteto faz o desenho da obra, mas precisa da aprovação de um engenheiro para autorização da obra. Engenheiro faz as duas coisas. Arquiteto não é para construir. Ele faz os projetos para fazer os papéis da prefeitura. Tanto o engenheiro quanto o arquiteto podem fazer a planta. Mas o engenheiro vai assinar, vai fazer orçamento de materiais, pode contratar mão de obra, acompanhar, vistoria a obra, etc. Eu chamaria o engenheiro. Pode contratar um engenheiro, porque eu contratei um arquiteto, mas para aprovarem a planta na prefeitura pediram também a assinatura de um engenheiro. Provavelmente, essa pessoa contratou o arquiteto para fazer o projeto e não a administração de obras. Porque o que acontece? Quando você vai dar entrada num projeto na prefeitura, você tem que ter duas assinaturas. Aliás, você tem duas responsabilidades, não necessariamente as duas são assinaturas diferentes, pode ser uma assinatura para as duas responsabilidades. Uma responsabilidade é pelo projeto e outra responsabilidade é pela obra. Então, provavelmente, o arquiteto estava assinando só o projeto. Ela precisaria contratar este arquiteto também para assinar a obra, ou contratar outro arquiteto ou outro engenheiro para assinar a obra. Um arquiteto pode assinar uma obra, um arquiteto pode assinar um projeto. Assim como o engenheiro também pode assinar um projeto ou pode assinar uma obra. Se ela precisou do engenheiro depois, ela também poderia ter contratado um arquiteto depois ou ter contratado o mesmo arquiteto que antes. Enfim, acho que está explicado, né? Bom, vamos lá. Agora é lei! Todo arquiteto tem que ser formado em engenharia. E todo engenheiro tem que ser arquiteto. Se você escolher o ramo da arquitetura e urbanismo, então você encontra as duas coisas num só profissional. Não tava sabendo disso, não. Em geral, o arquiteto faz o projeto e o engenheiro executa. Arquiteto é para fazer projeto, depois contrata um engenheiro com sua equipe para construir. Para construir, o engenheiro é melhor, para reformar, o arquiteto é melhor. Se você for começar do zero ou fizer uma reforma, estruturar com quebra de paredes ou construção de laje é melhor o engenheiro. Mas se for só pintura, piso, portas e janelas, um arquiteto dá conta.
O engenheiro vai criar uma casa seguindo um padrão, que mesmo sendo um padrão, ele vai oferecer diferentes tipos de projetos. Já o arquiteto vai criar uma casa para você, levando em consideração aspectos ligados a você, a sua família, como se fosse uma obra de arte. É bonita essa resposta, é mais ou menos, né? Essa história de padrão deve ser talvez por conta de algum engenheiro que essa pessoa conheceu e que esse engenheiro já devia trabalhar dessa forma. O engenheiro, ele constrói uma casa com o foco na infraestrutura da casa. Então, na hora que ele vai fazer o projeto, ele faz o projeto pensando em fazer a casa funcionar. Já o arquiteto não. O arquiteto faz o projeto pensando em um lar funcionar lá dentro. Entende a diferença? Então, quer dizer, o engenheiro, ele projeta a estrutura para a casa não cair, óbvio. Ele projeta a hidráulica, a elétrica, ele faz aquela construção ficar em pé e funcionar. O arquiteto, ele faz aquela construção ser um abrigo, um lar, ele faz com que seja um espaço adaptado para um ser humano viver lá dentro. Então, ele tem a preocupação com questões estéticas, com questões de conforto ambiental, como conforto também da ergonomia, né? Para você saber as melhores medidas para determinados espaços e para determinados móveis, para determinadas situações. O melhor material para aquele tipo de uso de espaço, tudo isso vem no projeto do arquiteto. Ah, e aqui que tá falando que o engenheiro faz obra? Não, o engenheiro faz obra, mas o arquiteto também faz obra sim. Povo, vocês são muito chiques. Aqui onde eu moro, o pedreiro faz tudo. Para uma casa, arquiteto. Ele tem competência para fazer tanto projeto arquitetônico quanto estrutural, cálculos. Não. O arquiteto é capacitado para realizar todos os projetos para sua obra: arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, paisagismo, interiores, inclusive o projeto estrutural, além de deixá-lo mais belo e funcional. Ele também assina um documento chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, como responsável técnico pela obra, dispensando o engenheiro. Os dois. O arquiteto é o cara que vai liberar a planta na prefeitura e checar as permissões para você construir. O engenheiro é necessário em obras estruturais, principalmente se tua casa envolver laje e for um sobrado. Não recomendo subir a casa sem cálculos de engenharia, pode custar a vida. São profissionais que se complementam. Para quem não sabe a diferença, então, o engenheiro tem 5 anos de cálculo na faculdade e 1 ano de projeto. Já um arquiteto tem 5 anos de projeto e 1 de cálculo. Se a grana tiver pouca, contrate um arquiteta. É um excelente pedreiro que vai dar certo. Moramos num país tranquilo, sua casa não vai cair. Moramos num país tranquilo. Que lindo seria se as casas só caíssem se acontecesse um terremoto, né? Mas a realidade não é assim. Eu não lembro exatamente dessa conta, se era 1 ano de cálculo. Não era. A matéria que a gente tinha de cálculo na faculdade, ela era picadinha durante a faculdade, acho que toda. Só que a carga horária das matérias de cálculo era muito menor do que a carga horária de projeto. O projeto a gente tinha 2 vezes por semana e era metade ou o dia inteiro, metade do dia, não lembro, mas era uma carga horária muito grande, os projetos eram muito trabalhosos, eram trabalhos muito grandes que a gente tinha que fazer para entregar, era cada semestre um projeto novo, então as turmas eram muito menores também para os professores darem mais atenção para cada pessoa. As matérias de cálculo era aquela sala imensa, um monte de gente e aula rapidinho algum dia que era separado várias matérias no mesmo dia, sabe? E na engenharia, acredito que devia ser mais ou menos ao contrário disso. Com certeza, a engenharia tem uma bagagem muito maior de cálculo, eles têm muito mais aula de cálculo. Então, o profissional mais indicado para fazer os cálculos é o engenheiro. O arquiteto, ele entende o básico, ele sabe conversar com o engenheiro sobre isso, ele sabe perceber se tiver feito alguma coisa errada, mas quem faz o cálculo realmente é o engenheiro. Aqui eu não precisei. O engenheiro foi o pedreiro e o arquiteto foi eu. KKKKK, sem grana para gastar nisso. KKKKK.
Se você tem grana para pagar o pedreiro, para pagar a loja de material de construção onde você vai comprar o material para fazer sua obra, você tem grana sim para pagar o arquiteto e o engenheiro. O trabalho do arquiteto e do engenheiro não é um gasto, é um investimento, porque a partir do momento que você vai pagar esses profissionais, eles vão projetar a sua casa pensando num projeto que seja adequado. Você tem que avisar ele, né? Quanto que você pode gastar, qual é o seu limite. Se o seu problema é financeiro, se você não pensa em não contratar um arquiteto ou um engenheiro por questões financeiras, você pode avisar o arquiteto ou o engenheiro que você tá apertado aí de grana e eles vão projetar a casa pensando num projeto, pensando em materiais, em tudo para que você tenha uma tranquilidade de fazer a sua obra dentro do quanto você pode gastar com ela. E exatamente com muita criatividade que uma diarista se destaca. Olha só, a criatividade do brasileiro conseguiu fazer com que um dos 14 imóveis mais importantes do mundo fosse aqui no Brasil. É uma casa que fica em São Paulo. E olha só, a dona tem 74 anos, é empregada doméstica e mora na periferia. Dá uma olhada. Vila Matilde, periferia de São Paulo. Em meio às casas simples, uma bem pequena se destaca. A casa acaba de ganhar um prêmio internacional de arquitetura, que elegeu as 14 melhores construções do mundo. A casa era um sonho para Dona Dalva. Essa doméstica que saiu da Bahia para ganhar a vida em São Paulo há 30 anos. O imóvel já estava velho e precisava de uma boa reforma. A senhora ouviu aquele barulho? Era a parede desmoronando? O teto desmoronando. Desmoronando, em cima da minha cama. Aí a gente se apressou mais para demolir. Procurou um escritório de arquitetura para deixar tudo moderno. Diferente e famosa, a casa já virou a queridinha da rua. Ficou legal. Quando eu vi a foto ontem, falei, nossa, surpreendeu? Totalmente diferente a casa. Melhor ir numa empresa que trabalha com os dois e já tenha tudo. Mestre de obras, pedreiro, procurar só o engenheiro, ele vai te dar uma casa segura e estruturada. Já o arquiteto vai te dar praticidade e beleza. O conjunto seria tudo de bom. Eu nunca contratei e me arrependi. Olha só, hashtag fica a dica. É mais ou menos assim. O arquiteto desenha e o engenheiro se vira nos 30 para construir. Ou o engenheiro constrói e depois o arquiteto se vira nos 30 para ajustar as coisas. Caso não possa contratar os dois juntos, é questão de escolha de bolso, pois o melhor seria os dois em união. Para executar a obra, se possível, contrate o mesmo arquiteto que fez o projeto. Sim. O projeto da casa em si é o arquiteto que faz. O engenheiro, ele já vai pontualmente lá na estrutura, na hidráulica, na elétrica, enfim. Então, o ideal é que quem tem o conhecimento geral daquele projeto mais amplo seja a pessoa que vai administrar a obra. E aí, se você também contratou um engenheiro para a parte de hidráulica, para a parte de elétrica, para a parte estrutural, aí seria legal você marcar algumas vistorias com ele também, em específico para aqueles momentos de obra que estão sendo feitas as instalações relacionadas ao que ele projetou, para ele conferir se aquela obra está indo de acordo com o projeto dele. Deveria ter uma espécie de clínico geral da construção civil. Você precisa do arquiteto para desenhar seu projeto, do engenheiro para fazer os cálculos estruturais, do eletricista, do bombeiro. Na real, Joyce, eu diria que o clínico geral é o arquiteto, né? E aí, os específicos, o arquiteto ele vai te indicando, olha, agora você precisa contratar um engenheiro estrutural. Chegou no final ali, agora a gente vai entrar com o projeto de paisagismo. O arquiteto é um bom clínico geral. O engenheiro é a costureira e o arquiteto é o estilista. Tanto faz, os dois servem, cada um com seu diferencial. Não é tanto faz, mas sim os dois servem cada um com seu diferencial. Eu não diria que o engenheiro é a costureira e o arquiteto é o estilista, concordo. O engenheiro, eu acho que não tem na moda, né? Na moda tem a pessoa que projeta, que desenha, que é o estilista, e aí eu não sei se me falem, quem entende aí do assunto me conta. Talvez na moda deve ter algumas pessoas que projetam alguma coisa em específico na roupa.
Mas em geral seria assim, o arquiteto ou estilista, e quem vai executar, então quem vai costurar, a costureira, é o pedreiro já, né? Então eu acredito que nesse caso ou não tem o engenheiro, Ou é alguém específico que eu não sei aí dentro da moda o que tem de específico. Para construir, você precisa do engenheiro, do arquiteto e do pedreiro. Isso aí, exatamente isso, perfeito. Aqui no interior, engenheiro / arquiteto é o pedreiro mesmo. Um pedreiro com experiência faz um excelente trabalho, a planta a gente faz junto com ele e dá super certo. Cada um com um serviço diferenciado. Para que tipo de serviço você deseja? Bobo exemplo. Você não vai ao dentista se está com unha encravada. Faz sentido. Tem que contratar os dois. As funções são diferentes. Nós contratamos os dois. E eu não me arrependo. Não foi pela questão estética e sim porque queríamos um espaço bem planejado. Tem coisas que o engenheiro não enxerga e que o arquiteto completa. Eu penso que se for pela nossa casa, tudo vale a pena. Às vezes você pode gastar R$1.000 a mais contratando os dois, mas nunca vai se arrepender. Ai, que fofo, é verdade. Os dois. O arquiteto colocará sua casa em posição ao sol, tamanhos padrões de janelas e portas, volume de ar suficiente nos cômodos, altura de bancadas. O engenheiro fará com que a estrutura da casa sustente, funcione, tudo isso aí. As cargas das tomadas, as captações de água pluvial e esgoto, distribuição de água potável. Seguindo a risca, é certo que sua casa sairá mais em conta do que sairia sem esses profissionais. Verdade! Falei que é um investimento. Nayara, pensem. Uma casa de 200 metros quadrados, não muito bem distribuída, versus uma casa de 170 metros quadrados com uma melhor distribuição. Pois sim, arquitetos estudam 5 anos de projeto e uma das finalidades é poupar metragem quadrada. Logo, 30 metros quadrados a menos, vamos pensar em R$2.000 o metro quadrado pronto da obra. Aí você tem R$60.000 poupados sem área inútil. Porque os 60 mil vai ser os R$2.000 de metro quadrado. O metro quadrado dos 30 metros quadrados a menos que você vai construir, porque a sua casa vai estar mais bem projetada. Então o arquiteto vai projetar melhor a casa, e aí vai ser, como ele vai projetar melhor, a casa não vai precisar ter 200 metros quadrados, ela vai poder ter 170 com a mesma qualidade. Então vai ser 30 metros quadrados a menos de construção. Consequentemente, se cada metro quadrado de construção custa R$2.000, então aí você tem uma economia de R$60.000. Com estética, e olha que bacana, paga-se 10% deste valor a um bom projeto de arquiteto. É mais ou menos essa média mesmo. Legal essa conclusão da Nayara. As arquitetas são umas fadas que realizam nossos mais secretos desejos e deixam a casa uma belezura. Oh, que fofa! Para fazer um projeto de casa, seria bom primeiro um engenheiro. E depois, se puder, contrata o arquiteto para trabalhar em parceria com o engenheiro. Não, é o contrário. Tudo começa pelo arquiteto. Os engenheiros são os braços dos arquitetos para auxiliar no cálculo estrutural. Arquitetos também gerenciam obra. Não deixe de procurar um profissional para tirar suas dúvidas. Exatamente! Isso aí, exatamente isso. O arquiteto desenha a casa. Pode aproveitar qualquer cantinho e deixar sua casa maravilhosa. Agora, o engenheiro verá a disponibilidade de realizar seu sonho com toda a segurança possível, para que não haja rachaduras, infiltrações, até mesmo vir a desmoronar. Você já tem um projeto na cabeça, o melhor é o engenheiro. Maria, se você me falar que você entende de todos os cálculos, que você sabe escolher os melhores materiais para cada espaço, que você entende de conforto térmico, conforto acústico, que você entende de ergonomia, você sabe quais são os padrões as normas da BNT a seguir no projeto. Se você entende de tudo isso, então acho que sim, acho que daí você pode ir direto para o engenheiro. Agora, se você não entende, acho que é melhor você estar contratando um arquiteto, porque daí o que vai acontecer? O arquiteto, ele vai pegar o seu projeto e ele vai entender o que você gosta, o que você quer, quais são as suas referências e transformar isso, aí sim, num projeto de verdade. Primeiro, o arquiteto para desenhar o modelo da casa como você quer. Depois, um engenheiro para fazer o cálculo estrutural da obra para pedir o licenciamento na prefeitura. E por último, um mestre de obras com uma boa equipe, aí sai o serviço. Se for contratar só um arquiteto, tem que contratar um bom pedreiro para entender a planta e o cálculo estrutural de ferragens e materiais. Marineuza, você tava indo bem, aí você me solta que o pedreiro pode substituir o engenheiro?
Não pode. Quem faz cálculo é o engenheiro. Pedreiro não tem o conhecimento técnico para fazer cálculo. Se você pode pagar, tem que ser os dois. Engenheiro para o projeto e arquiteto para decorar. Arquiteto é uma coisa, decorador é outra. Muitos arquitetos, inclusive eu, por exemplo, são especializados em interiores. Então, nós fazemos também projeto de interiores. Mas o arquiteto, ele é formado para fazer o projeto da casa, né? Então, é isso aí. Eu sou leiga no assunto. Mas acho que ambos são importantes quando for construir uma casa. Me corrigem se estiver certa. Mas me parece que o engenheiro é o responsável por obras e o arquiteto mais com paisagismo. Arquiteto faz arquitetura. Paisagista faz paisagismo. Gente, cada comentário, depois vem um monte de gente no grupo postando gambiarra elétrica. Postando gambiarra elétrica, postando parte hidráulica defeituosa. Engenheiro serve para várias coisas. Estrutura, fundação. Arquitetos fazem a parte de aproveitamento do espaço, focam mais na orientação solar e circulação de ar, fazem o projeto arquitetônico para você conseguir visualizar o que vai ser feito, faz a otimização dos espaços. Cada um tem sua função e elas são muito importantes. Pensam na qualidade e não em quem vai apresentar a vocês um projeto de SketchUp que qualquer um faz. Não desvalorizem as profissões com esses comentários. Um completa o outro e é isso. Maravilhosa, Gabriela, é isso mesmo. Não adianta, projeto não é simplesmente um desenho bonito, não é simplesmente uma pessoa que sabe desenhar em 3D ou sabe fazer um desenho que seja entendível ali na obra, não. O projeto, tá aí na palavra, é projetar, é criar. Então, a pessoa que vai fazer um projeto, ela não tem que entender só de desenho, ela tem que entender de toda a parte técnica e funcional para viabilizar aquela obra. E aí o desenho ele vai ser simplesmente a representação daquilo que a gente vai viabilizar em um projeto. Nem se discute, com certeza um arquiteto. Eles depositam a alma do cliente no projeto, transformando qualquer detalhe em uma verdadeira obra de arte. Que lindo! Contrata um pedreiro profissional que não precisa de nenhum desses dois. Isso! Aí quando você for voar de avião, você contrata um comissário profissional que você não precisa do piloto. Sou pedreiro há quase 30 anos e digo com certeza que você pode gastar uma fortuna com engenheiro e arquiteto, mas se economizar na mão de obra, pegar o pedreiro mais barato vai ter dor de cabeça da mesma forma, verdade. então dê valor a um bom pedreiro, que exatamente vai te trazer tranquilidade, economia e um serviço bem feito. Sim, não adianta você contratar um bom arquiteto e achar que porque você está contratando um bom arquiteto não precisa gastar dinheiro com pedreiro. Já me contrataram falando isso. Não é real. Para você garantir uma obra boa, de qualidade e que não te dê dor de cabeça, não tenha refações, não tenha desperdício, enfim, o ideal é tudo ter qualidade. Então você contrata um arquiteto de qualidade, um engenheiro de qualidade, um pedreiro de qualidade e materiais de qualidade. Moça, arquiteto e engenheiro é tipo queijo e goiabada. Separado é até bom, mas junto é uma maravilha. Melhor comentário pra gente finalizar esse vídeo. Então, é isso. Não sei se deu pra entender mais ou menos nessa bagunça de informação, mas tentei esclarecer aí com várias mensagens que algumas foram meio erradinhas, né? Então eu corrigi, mas o ideal é assim. Você tem que contratar um arquiteto para o seu projeto e a partir do projeto do arquiteto aí você vai lançando para outros profissionais, o engenheiro elétrico, o engenheiro hidráulico, o engenheiro estrutural, o paisagista, o decorador. Aí você vai encaminhando para outros profissionais, outras questões que precisem para sua casa. Mas o clínico geral, como alguém falou, é o arquiteto. E acho que eu já falei muito isso, não preciso repetir, né? Não deixem de contratar esses profissionais, que é outra realidade. Se você tiver alguma doença, você não vai operar sem um médico, né? Então é a mesma coisa, você não vai construir sem um arquiteto, você não vai resolver um problema jurídico sem um advogado. Não adianta você tentar emagrecer fazendo aquelas dietas malucas, o ideal é você contratar uma nutricionista. É isso, é a mesma coisa. Procure os profissionais,
porque você vai ter um resultado de melhor qualidade e no caso da arquitetura você vai ter uma economia. Um bom arquiteto, um bom engenheiro, ele vai saber fazer o seu projeto de forma que ele caiba no seu bolso e de forma que ele seja mais funcional e que não tenha gastos com refações e etc. Já falei isso várias vezes, não vou repetir, né? Quer dizer, já repeti. Então é isso, gente. Beijo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.